A manhã de sábado amanheceu dourada, com o sol refletindo sobre as telhas coloniais e as ruas de paralelepípedo da pequena cidade de São Domingos. Desde cedo, os sinos da igreja matriz tocavam, anunciando o evento mais aguardado dos últimos anos, o casamento de Beatriz Alencar e Rafael Monteiro. A família Alencar era respeitada. Donos de uma tradicional loja de tecidos finos no centro, haviam criado Beatriz como um exemplo de graça e educação. Desde a adolescência, todos comentavam sobre sua beleza e inteligência. Já Rafael era o herdeiro de uma das vinícolas mais premiadas do estado. Alto, moreno, sorriso fácil, mas com uma determinação que impressionava. O romance dos dois era visto como destino traçado. A igreja estava impecável. Arranjos de rosas brancas e lírios perfumavam o ar. As daminhas brincavam nervosas, ajeitando as coroas de flores, enquanto o coral ensaiava os últimos acordes da marcha nupcial. Convidados cochichavam, elogiando o vestido que diziam ter vindo de um ateliê famoso em São Paulo. Rafael, no altar, vestia um terno azul marinho perfeitamente ajustado. Seus olhos claros varriam a porta principal, ansiosos. Apertava e soltava as mãos, respirando fundo. O coração batia acelerado, mas era um nervosismo bom, ou pelo menos deveria ser. Ela está atrasada. Pai, murmurou seu padrinho, tentando disfarçar a preocupação. Beatriz nunca se atrasa, respondeu Rafael com um meio sorriso. Deve estar se arrumando. Os minutos passaram. 10, 15, 20. Murmúrios começaram a se espalhar pelos bancos. A mãe de Rafael olhava para o relógio com o senho franzido. Já o pai de Beatriz caminhava de um lado para o outro, com o celular na mão. De repente, um sacristão se aproximou do padre, trazendo um envelope branco. As mãos do padre tremiam quando ele se aproximou de Rafael. É para você, disse com a voz baixa. Rafael pegou o envelope, reconhecendo de imediato a caligrafia delicada de Beatriz. Com o coração disparado, abriu o papel. Apenas uma frase, escrita às pressas, com manchas que pareciam de lágrimas. Me perdoe, eu preciso ir. É para o seu bem. O mundo pareceu girar. Rafael ficou imóvel, olhando aquelas palavras como se não fizessem sentido. O que é isso? Perguntou seu padrinho, pegando o papel, mas Rafael o puxou de volta. O noivo levou a mão ao rosto, tentando conter o tremor. Ela não vem. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja. As daminhas pararam de brincar, o coral deixou de cantarolar. Sussurros cortavam o ar como lâminas afiadas. Fugiu. Será que encontrou outro? Pobrezinho. Rafael, sem dizer mais nada, desceu os degraus do altar. Caminhou até a porta da igreja, sentindo o peso de todos os olhares, mas não se importando. Quando atravessou a praça, o sol já não parecia tão bonito. Do outro lado da cidade, uma estrada de terra levava a um ponto de ônibus. Ali, vestindo um simples vestido azul e com uma mala pequena nas mãos, Beatriz Alencar olhava para trás pela última vez. Seus olhos estavam marejados, o coração apertado. Ela subiu no ônibus noturno para São Paulo, sem saber se algum dia teria forças para voltar. Enquanto o veículo se afastava, ela levou a mão ao bolso e tocou um pequeno bilhete amarrotado. O verdadeiro motivo da fuga. Mas naquele momento, só uma certeza a consumia. Se ele soubesse a verdade, se arruinaria para sempre. O ônibus avançava lentamente pela estrada sinuosa que ligava São Domingos à capital. Dentro, o cheiro de diesel misturava-se ao perfume discreto de Beatriz, que parecia deslocada naquele ambiente. As luzes fracas iluminavam rostos cansados, trabalhadores, estudantes, viajantes ocasionais, mas nenhum tão aflito quanto o dela. Beatriz mantinha os olhos fixos na janela, observando o campo passar como um filme borrado. Cada quilômetro percorrido era uma punhalada no peito.
Ela se lembrava do rosto de Rafael no altar, o sorriso que ele teria dado ao vê-la entrar. Aquele sonho dourado de construir uma vida juntos agora se desmanchava como fumaça. No fundo da bolsa, o celular vibrava incessantemente. O nome de sua mãe piscava na tela, depois o do pai, depois dezenas de mensagens de amigas e madrinhas. Ela não atendeu nenhuma. Não podia. A lembrança da noite anterior queimava sua mente. A visita inesperada de um homem vestido de preto que lhe entregou um envelope com fotos e documentos. Se você se casar com Rafael Monteiro, isso virá a público, ele dissera. A voz gelada. As provas eram falsas, mas convincentes. Acusavam Rafael de fraude na vinícola e até de envolvimento em lavagem de dinheiro, ligando-o a negócios obscuros do pai. O chantagista exigia que ela sumisse sem dar explicações. Beatriz, assustada, procurou a polícia na manhã seguinte, mas o homem parecia ter sumido do mapa. O medo de que a reputação e a liberdade de Rafael fossem destruídas a fez tomar a decisão mais dolorosa de sua vida: desaparecer. Horas depois, o ônibus parou em um posto de estrada para um rápido intervalo. Beatriz comprou um café, mas não conseguiu beber. Suas mãos tremiam. Um senhor idoso sentado à mesa ao lado notou sua aflição e comentou: "Moça, às vezes a gente precisa perder algo para salvar o que mais ama." Ela o olhou surpresa. Como ele poderia saber? Talvez fosse apenas coincidência. Quando chegaram à rodoviária de São Paulo, o movimento era caótico. Gente correndo, malas se chocando, anúncios ecoando no alto-falante. Beatriz se sentiu ainda mais sozinha. Contratou um táxi e pediu para ser levada a um pequeno hotel no centro. Um lugar simples onde ninguém a reconheceria. Durante semanas, viveu como uma sombra. Ligou para os pais apenas para dizer que estava viva, mas pediu que não a procurassem. Trabalhou como recepcionista em um hotel modesto, trocando seu sobrenome para evitar curiosos. Aos poucos, descobriu que tinha talento para lidar com hóspedes, resolver conflitos e organizar eventos. Foi ali, naquele hotel simples, que nasceu a semente de um novo futuro. Mas, no fundo, todos os dias, quando deitava a cabeça no travesseiro, Beatriz pensava no homem que deixou no altar, e no dia em que talvez tivesse que encarar seu olhar de novo. Na manhã seguinte ao casamento que nunca aconteceu, São Domingos estava em silêncio. O escândalo já havia se espalhado pelas padarias, salões de beleza e até pela fila do açougue. Era impossível atravessar a praça sem ouvir sussurros. "Você viu? Ela fugiu!" Coitado do Rafael, mas Rafael Monteiro não estava na praça. Ele se trancara no quarto da antiga casa da família, sentado na beira da cama com o bilhete de Beatriz entre os dedos. A caligrafia delicada e o cheiro suave de seu perfume ainda estavam ali, mas o sentido das palavras continuava um mistério que queimava como brasa no peito. O pai dele, Antônio Monteiro, entrou sem bater. "Filho, levante-se! Não pode se deixar abater assim." Rafael ergueu os olhos vermelhos e cansados. "Como quer que eu reaja, pai? Fui abandonado no altar, na frente de toda a cidade." "A vida continua," respondeu Antônio, tentando manter a frieza. "E a vinícola precisa de você." Nos dias seguintes, Rafael passou a se afundar no trabalho. Chegava cedo, saía tarde e se jogava na expansão da vinícola, como se aquilo pudesse preencher o vazio que sentia. Criou novos rótulos, modernizou processos, conquistou prêmios. Em pouco tempo, transformou a Monteiro Vinhos em referência nacional. Mas apesar do sucesso, seu coração permaneceu blindado. Nunca mais permitiu que alguém chegasse perto o suficiente para feri-lo. Até os amigos mais próximos notaram que ele havia mudado. Estava mais sério, mais reservado, com um brilho amargo no olhar. "Você precisa seguir em frente," dizia Camila, sua irmã mais nova. "Eu segui. Só não repito erros," respondia ele, encerrando a conversa. Nos aniversários, nas festas da cidade e até durante as vindimas, Rafael não deixava de olhar,
mesmo que por instantes, para a porta, como se uma parte dele ainda esperasse vê-la entrar. Os anos passaram, mas o abandono nunca deixou de ser um fantasma. Ele não sabia se a odiava, se ainda a amava, ou se as duas coisas eram verdade. Só tinha certeza de uma coisa: se algum dia Beatriz Alencar voltasse, ele exigiria respostas. E esse dia chegaria muito antes do que ele imaginava. Era uma tarde clara de primavera, quando um carro preto e reluzente entrou lentamente pela rua principal de São Domingos. O ronco discreto do motor contrastava com o burburinho que logo começou nas calçadas. Crianças pararam de brincar, comerciantes se inclinaram nas portas de suas lojas e até o sino da igreja pareceu soar mais alto naquele instante. O veículo estacionou diante do mais novo e luxuoso hotel da cidade. Ironicamente, um empreendimento que desbancara outros negócios locais e atraíra turistas de todas as partes. Quando a porta traseira se abriu, o salto fino de um Scarpin nude tocou o chão. E como se o tempo tivesse voltado 6 anos, todos reconheceram o rosto que emergia do carro. Beatriz Alencar. Mas não era mais a mesma moça que havia deixado São Domingos numa noite apressada. Agora era uma mulher de postura firme, cabelos levemente ondulados e impecavelmente penteados, vestida com um conjunto elegante em tom creme. Um colar discreto, mas caríssimo, reluzia em seu pescoço. Ao seu lado, desceu um homem alto, de terno cinza claro, sorriso calculado e olhar de quem estava acostumado a controlar qualquer situação. Marcelo Valente. Alguns murmuravam: "É ela! Voltou! E não está sozinha. Quem será ele?" Dentro do hotel, a equipe aguardava em fila, cumprimentando a nova proprietária. Sim, o hotel mais prestigiado da região agora tinha uma nova dona, e seu nome estava estampado nas manchetes. Locais. Grupo Alencar Hotels inaugura sua primeira unidade no interior. Enquanto caminhava pelo saguão, Beatriz mantinha o sorriso profissional, mas por dentro, o coração batia mais rápido. Ela sabia que a notícia de sua volta chegaria a Rafael Monteiro antes do fim do dia. Não tinha certeza se estava pronta para revê-lo ou para encarar tudo o que havia deixado para trás. Marcelo, percebendo a tensão no olhar dela, aproximou-se e disse num tom baixo, quase íntimo: "Você está linda, e ninguém aqui precisa saber mais do que eu permitir." Beatriz assentiu, mas por dentro sentiu um arrepio. Marcelo era seu noivo, parceiro de negócios e algo mais difícil de definir. Ele fora fundamental para ajudá-la a construir seu império, mas também era um homem de controle absoluto, e que não gostava de rivais, nem no mercado, nem no coração. No entanto, naquele mesmo fim de tarde, em uma mesa reservada do restaurante do hotel, Marcelo fez questão de receber convidados influentes da cidade. E, entre os nomes que mandou convidar, estava um que Beatriz temia e desejava reencontrar ao mesmo tempo: Rafael Monteiro. O destino estava prestes a colocá-los frente a frente. O restaurante do hotel estava lotado naquela noite. Luzes amareladas caíam sobre as mesas elegantemente postas, o som suave de um saxofone preenchia o ambiente e o aroma de vinho tinto recém-aberto pairava no ar. Marcelo Valente, impecável em seu terno escuro, comandava a noite como um maestro, cumprimentando cada convidado com um aperto de mão firme e um sorriso treinado. Beatriz, ao lado dele, tentava manter a compostura. Cumprimentava empresários, políticos locais e clientes importantes, mas seu olhar se desviava constantemente para a entrada. Ela sabia que ele viria, e sabia também que, quando isso acontecesse, seria impossível fingir que nada havia entre eles. E então, a porta do restaurante se abriu. Rafael Monteiro entrou, alto, seguro, vestindo um terno preto perfeitamente ajustado ao corpo atlético. O tempo só havia acentuado sua presença. Os traços estavam mais definidos, a barba aparada com precisão e o olhar. Aquele olhar ainda era o mesmo, intenso,
penetrante. Por um instante, o burburinho das conversas pareceu cessar para Beatriz. Ela se viu de volta à igreja 6 anos atrás, observando-o do corredor, prestes a caminhar até ele. Mas a lembrança se quebrou como vidro quando Marcelo, percebendo a chegada de Rafael, abriu um sorriso calculado. "Monteiro", disse, estendendo a mão com entusiasmo. "Que honra ter você aqui!" Rafael correspondeu ao aperto, mas não tirou os olhos de Beatriz. Ela sentiu o ar faltar, as pernas tremerem, mas ergueu o queixo, mantendo o sorriso profissional. "Beatriz", disse Rafael numa saudação baixa, quase como um sussurro carregado de 1000 perguntas não feitas. "Rafael", respondeu ela, com um leve aceno de cabeça. Marcelo, percebendo a tensão, colocou uma das mãos na cintura de Beatriz de maneira possessiva e disse alto, para todos à mesa ouvirem. "Minha noiva e eu estávamos ansiosos para revê-lo." A palavra noiva ecoou como um soco no ar. Rafael sustentou o olhar dela por alguns segundos e ali havia raiva, dor e algo que ela temia admitir: desejo. Sentaram-se à mesa. As conversas fluíam para todos os lados, mas entre Rafael e Beatriz havia um silêncio pesado, carregado de lembranças. Quando um garçom serviu vinho, Rafael ergueu a taça em sua direção e disse com um meio sorriso: "Aos reencontros, que nem sempre são o que parecem." Beatriz bebeu um gole, tentando manter o controle. Marcelo conversava animadamente com outros convidados, mas a mão dele ainda estava na dela, apertando, como se quisesse lembrá-la de que ele estava ali. No fundo, Beatriz sabia. Aquele jantar era apenas o primeiro ato de uma tempestade que estava prestes a cair sobre todos. Na quietude do quarto do hotel, depois do jantar, Beatriz se sentou diante do espelho grande, refletindo a mulher que havia se tornado. Por fora, elegante, poderosa, confiante. Por dentro, ainda havia a garota que, 6 anos atrás, havia tomado a decisão mais dolorosa da sua vida: fugir do próprio casamento para proteger o homem que amava. Ela fechou os olhos e deixou que a memória a levasse de volta à noite anterior ao altar. A casa de sua família estava em silêncio, exceto pelo som da chuva fraca batendo na vidraça. Ela se preparava para dormir quando ouviu um toque discreto na porta. Antes que pudesse reagir, um homem elegante, porém ameaçador, entrou com uma pasta preta nas mãos. "Beatriz Alencar", disse ele com voz baixa, mas firme. "Temos assuntos urgentes a tratar." Ele abriu a pasta, revelando fotos de Rafael e documentos falsificados, mas convincentes, acusando-o de fraudes e negócios ilegais que poderiam levar à falência da vinícola e até a problemas judiciais graves. "Se você se casar com Rafael Monteiro, tudo isso virá à tona, e você sabe o que acontecerá com ele", disse o homem quase sussurrando, como se cada palavra fosse uma ameaça mortal. Beatriz sentiu o chão desaparecer. Cada batida do coração parecia um tambor ecoando em seus ouvidos. Chocada, mas decidida, ela percebeu que se casasse no dia seguinte, estaria condenando Rafael a perder tudo o que tinha construído, talvez até a própria liberdade. Eu não posso permitir isso", murmurou a voz trêmula. "Então você tem escolha. Desapareça ou ele pagará o preço." Naquela noite, Beatriz tomou a decisão mais difícil de sua vida. Escreveu o bilhete, pegou uma pequena mala com o essencial e deixou a cidade sem se despedir de ninguém. Cada passo na estrada de terra que levava à rodoviária era como arrancar um pedaço de seu coração. Ao chegar à capital, passou semanas escondida, vivendo como uma sombra, aprendendo a se proteger e a construir uma nova vida. Mas mesmo entre hotéis modestos e empregos temporários, sua mente nunca deixou de pensar em Rafael. "Eu fiz isso por amor", murmurou para si mesma, apertando o bilhete amassado. "E espero que um dia ele entenda." O passado, porém, estava prestes a alcançá-la. Cada decisão tomada nos anos de ausência, cada escolha silenciosa,
A levariam de volta ao lugar onde tudo começou. E o reencontro com Rafael não seria apenas inevitável, seria transformador. Marcelo Valente nunca fora um homem de ignorar detalhes. Observador, calculista e extremamente cauteloso, ele percebeu desde o primeiro instante que Beatriz não estava completamente à vontade naquela noite de gala. Os olhares que trocava com Rafael Monteiro não passavam despercebidos aos seus olhos atentos. "Beatriz, você está bem?" perguntou Marcelo com um sorriso contido, mas a voz carregada de alerta. "Sim, estou ótima", respondeu ela, mantendo o tom firme, mas sentindo um frio percorrer a espinha. Marcelo franziu a testa. Havia algo nos gestos dela, nas pausas, nos leves tremores, que indicava que não era apenas a nostalgia que a afetava. Ele não podia ignorar, e não seria um jantar elegante que o impediria de descobrir a verdade. Nos dias seguintes, começou a observar cada movimento de Beatriz com atenção redobrada. Reuniões de trabalho, encontros casuais com clientes, até conversas aparentemente banais com funcionários. Tudo era registrado mentalmente. Ele sabia que havia algo não contado, um segredo que poderia colocar em risco tanto o casamento quanto os negócios que haviam construído juntos. "Acho melhor investigarmos um pouco mais", disse Marcelo a um detetive particular que contratara discretamente. "Quero saber tudo sobre o passado dela, especialmente qualquer ligação com Monteiro." O detetive acenou, compreendendo a gravidade da missão. Nos dias seguintes, fotos, registros e informações começaram a chegar. Beatriz aparecia, de fato, com Rafael em situações antigas. Encontros públicos, cartas, sorrisos capturados pelo tempo. Tudo parecia normal, mas Marcelo não era bobo. Ele conhecia o olhar de um homem apaixonado e sabia reconhecê-lo. Enquanto isso, Beatriz sentia a pressão invisível crescer. Sabia que Marcelo desconfiava, mas não podia se revelar completamente. Cada sorriso seu escondia segredos, cada palavra era medida. E em seu íntimo, uma parte de si mesma se perguntava se Rafael algum dia entenderia que ela fugira por amor, e não por traição. A tensão entre os três crescia a cada encontro social. Marcelo tentava se aproximar e mostrar domínio, enquanto Beatriz se via dividida entre a lealdade ao homem que a ajudara a se reconstruir e o amor que nunca deixara de sentir por Rafael. E Rafael, por sua vez, sentia cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ele sabia que Beatriz ainda era dele, mesmo com toda a distância e o tempo. A batalha silenciosa havia começado, e ninguém poderia prever até onde Marcelo iria para controlar Beatriz. Nem quanto Rafael estava disposto a lutar por seu amor, perdido. Nos dias que se seguiram ao jantar de gala, Rafael não conseguia tirar Beatriz da cabeça. Cada gesto dela, cada sorriso contido, parecia uma lembrança viva do que havia perdido. Mas havia algo diferente. Ela não era mais a garota ingênua que fugira da igreja. Havia força, decisão e, ao mesmo tempo, aquela vulnerabilidade que sempre o atraíra. Determinado a entender o que realmente aconteceu, Rafael começou a investigar por conta própria. Visitou pessoas que haviam trabalhado com Beatriz antes de ela desaparecer, amigos de confiança da família e até antigos empregados do hotel onde ela passara os primeiros meses na capital. Cada conversa trazia fragmentos de informações, pequenas verdades que juntas formavam um retrato incompleto, mas revelador. Então, ela desapareceu sem dizer nada. Mas não foi por outro homem, comentou Rafael com seu amigo Lucas, empresário e confidente. Exatamente, respondeu Lucas. Pelo que ouvi, ela fez isso para protegê-lo de algo sério, envolvendo a vinícola ou a família. Não há traição aí, apenas sacrifício. O coração de Rafael apertou. Tudo o que ele havia sentido como rejeição agora parecia ser apenas um mal-entendido, um ato de coragem que ele não reconheceu na época. Mas o que exatamente ela tinha escondido? E por que nunca contara a verdade? Enquanto isso,
Marcelo Valente, desconfiado, continuava seu jogo silencioso. Ele pressionava Beatriz a manter distância de Rafael, criando agendas apertadas e reuniões constantes para impedir qualquer reencontro ou conversa prolongada. Mas Beatriz, mesmo com o peso das responsabilidades, buscava momentos discretos para se aproximar de Rafael, trocar palavras, pequenos gestos que reacendiam memórias e emoções há muito guardadas. Certa tarde, em um encontro casual no jardim do hotel, Rafael finalmente conseguiu falar com ela a sós. O vento suave levantava mechas de cabelo de Beatriz e o olhar dela parecia implorar por compreensão. "Beatriz", começou ele, a voz firme mas cheia de emoção. "Por que fugiu? Me deixou sozinho, destruído? Eu precisei anos para seguir em frente." Beatriz respirou fundo, segurando as lágrimas. "Eu fiz isso por você, Rafael", respondeu, a voz embargada. "Eu descobri que alguém queria destruir a sua vida e a da sua família. Se eu me casasse, você seria acusado injustamente. Eu não podia permitir. Eu não podia ver você sofrer por minha causa." Rafael olhou para ela misto de dor e alívio. Finalmente, uma parte da verdade se revelava, mas ainda havia lacunas, sombras que precisavam ser iluminadas. "Eu não sei se consigo acreditar", murmurou ele, segurando as mãos dela. "Mas vejo que você sofreu tanto quanto eu." Ali, entre as árvores floridas do jardim, o primeiro passo para a reconstrução de um amor interrompido estava sendo dado. Pequenas verdades parcamente reveladas começavam a desfazer os anos de mal-entendidos, preparando o terreno para o que viria a seguir. A luta contra Marcelo e os desafios para unir novamente seus corações. Marcelo Valente estava inquieto. Cada encontro, cada olhar entre Beatriz e Rafael era uma faísca que ameaçava incendiar tudo o que ele havia planejado. Decidido a manter o controle, ele intensificou suas investigações sobre o passado da noiva, contratando detetives particulares e analisando qualquer documento que pudesse lhe dar vantagem. Foi em meio a esse trabalho minucioso que o detetive encontrou algo que chamou atenção. Uma pasta antiga, contendo documentos e fotos de Rafael Monteiro, datando de anos antes do desaparecimento de Beatriz. Marcelo examinou rapidamente e percebeu que, se divulgasse aquelas informações distorcidas, poderia manchar a reputação de Rafael e obrigar Beatriz a permanecer ao seu lado, consolidando seu poder sobre ela. Enquanto isso, Beatriz continuava, dividida. Cada passo que dava perto de Rafael era vigiado. Cada sorriso trocado parecia espionado. Ela sabia que Marcelo não hesitaria em usar qualquer artifício para afastá-la do amor da sua vida. Certa tarde, Rafael recebeu uma ligação, anônima. Uma voz distorcida sugeriu: "Monteiro, se quiser entender o que aconteceu com Beatriz, procure a pasta na antiga sede da vinícola. Lá encontrará respostas que ninguém mais terá coragem de lhe dar." Movido pela curiosidade e pelo amor que nunca morreu, Rafael decidiu investigar. Adentrou o antigo escritório da vinícola, que ainda guardava arquivos antigos, papéis e registros que haviam sido arquivados ao longo dos anos. Entre pilhas de documentos, encontrou a pasta. Ao abrir, os olhos de Rafael se arregalaram. Fotografias de reuniões, contratos e mensagens mostravam claramente que Beatriz não havia fugido por outro homem. Pelo contrário, ela havia se sacrificado para protegê-lo de acusações que poderiam destruir sua família e a vinícola. Cada página confirmava que sua amada havia tomado a decisão mais dolorosa de todas, por amor e coragem. Enquanto folheava os documentos, Rafael sentiu um misto de raiva, alívio e profunda emoção. O que ele havia interpretado como abandono, na verdade, era um ato de amor silencioso e heróico. Ao mesmo tempo, Marcelo, sem saber que Rafael já havia descoberto a verdade, planejava seu próximo movimento: divulgar trechos do dossiê para criar confusão e garantir que Beatriz permanecesse sob seu controle. A guerra silenciosa entre os três estava apenas começando.
Mas agora Rafael tinha a verdade em mãos, e cada detalhe que descobrira aumentava sua determinação de lutar pelo amor de Beatriz, independentemente dos obstáculos que Marcelo colocasse no caminho. O reencontro, os segredos revelados e o perigo iminente preparavam o terreno para a batalha emocional que mudaria a vida de todos, abrindo caminho para decisões que transformariam o futuro de Beatriz e Rafael. O ar no escritório de Marcelo Valente estava carregado de tensão. Ele passava os dedos pelos documentos que havia reunido, planejando cuidadosamente cada movimento para manipular Beatriz e afastá-la de Rafael. A confiança dele em controlar a situação parecia absoluta, até o instante em que a porta se abriu sem aviso. Rafael Monteiro entrou, firme, olhar decidido, segurando a pasta que revelava toda a verdade sobre o dossiê. Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas rapidamente assumiu uma expressão de calma calculada. "Monteiro", disse Marcelo com voz cortante. "Não esperava vê-lo aqui. Eu vim buscar respostas", respondeu Rafael, cada palavra carregada de firmeza. "E encontrei a verdade. Beatriz não fugiu de mim por traição, como você insinuou. Ela se sacrificou por nós." Marcelo sorriu ironicamente. "Sacrifício, amor, palavras bonitas, mas que não pagam dívidas. Você realmente acha que pode simplesmente aparecer e interferir no que planejei?" Rafael se aproximou, colocando a pasta sobre a mesa. "Planejar é uma coisa, enganar é outra. Eu sei tudo, Marcelo. Cada documento falso, cada insinuação. E posso garantir que ninguém mais será manipulado por você." No mesmo momento, Beatriz entrou na sala. Sua postura era firme, olhos brilhando de determinação. Ela olhou para Marcelo e disse, com voz que não admitia contestação: "Marcelo, acabou. Suas mentiras não têm mais efeito. Eu escolho quem amo, e isso não é você." Marcelo, percebendo que havia subestimado o amor e a coragem de Beatriz, tentou uma última cartada. "Você não pode simplesmente me desafiar assim. Você me deve fidelidade." Beatriz ergueu o queixo, olhando diretamente nos olhos dele. "Eu nunca lhe devo nada além do que já fiz por mim mesma. Você tentou me controlar, mas o amor verdadeiro não se conquista pela força." Rafael, sentindo a energia do momento, segurou a mão de Beatriz com firmeza. "Juntos, podemos superar qualquer obstáculo. E ele não é um deles." Marcelo derrotado. Pela união dos dois e percebendo que sua influência havia acabado, recuou. Cada palavra dita por Beatriz e Rafael era como uma lâmina, cortando as teias de manipulação que ele tentara tecer por tanto tempo. Ao saírem do escritório, lado a lado, Beatriz e Rafael sentiam a força de sua reconexão. Havia ainda desafios a enfrentar, mas aquele momento marcou uma virada decisiva. Pela primeira vez, ambos sabiam que estavam juntos, não apenas pelo passado, mas pelo futuro que escolheriam construir juntos. O confronto havia terminado, e a cidade de São Domingos começava a perceber que o amor verdadeiro resistia a qualquer mentira ou intriga. Nos dias seguintes ao confronto com Marcelo, Beatriz e Rafael começaram a organizar cada detalhe da vida que haviam deixado incompleta. O clima entre eles era de mistura intensa de alívio, ternura e expectativa. Mas o passado, como sempre, tinha uma maneira de aparecer nos momentos menos esperados. Enquanto caminhavam pelas ruas de São Domingos, visitando antigos pontos da cidade, Rafael percebeu algo. Cada olhar dos moradores, cada suspiro de lembrança, parecia carregar memórias de 6 anos atrás. A cidade inteira lembrava o desaparecimento de Beatriz, e muitas histórias que surgiam eram baseadas em boatos ou interpretações erradas. "Rafael, você percebe como tudo mudou?" perguntou Beatriz com um leve sorriso triste. "Sim", respondeu ele, apertando sua mão. "Mas nós mudamos também, e podemos reconstruir tudo, do nosso jeito." No entanto, nem todos os segredos estavam totalmente revelados. Beatriz decidiu que era hora de abrir completamente seu coração. A razão exata de sua fuga, os encontros com o chantagista e cada pequena decisão
que a fez permanecer distante. Sentaram-se no jardim da antiga vinícola, cercados pelo perfume das videiras e pelo som suave do vento entre as folhas. Eu nunca quis te magoar, começou Beatriz, olhos brilhando. Mas cada passo que dei foi pensando em você, em proteger sua vida e sua família. Nunca existiu outro homem. Nem dúvida sobre você. Só medo, Rafael. Medo de que algo ruim acontecesse por minha causa. Rafael, emocionado, aproximou-se dela. Beatriz, eu levei anos para entender o que realmente aconteceu, mas agora sei. E estou mais certo do que nunca de que você é a mulher da minha vida. Cada sacrifício seu, cada lágrima, só aumentou meu amor por você. A confiança entre os dois, construída com palavras, olhares e silêncio compartilhado, tornou-se ainda mais sólida. Eles perceberam que, embora o passado tivesse sido doloroso, ele também havia moldado a força de ambos, tornando-os capazes de enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto caminhavam juntos pelas vinhas da família Monteiro, o sol poente tingia o céu de dourado e rosa. Ali, entre lembranças e recomeços, Beatriz e Rafael finalmente sentiram que o futuro, embora cheio de desafios, podia ser construído com amor verdadeiro, sinceridade e coragem. Algumas semanas haviam se passado desde o confronto decisivo com Marcelo. Beatriz e Rafael sentiam uma paz crescente, mas sabiam que ainda havia uma batalha a enfrentar: a percepção da cidade sobre o retorno dela. São Domingos era pequena demais para segredos prolongados, e cada passo público poderia despertar rumores antigos ou criar novos. Está pronta? Perguntou Rafael, enquanto estacionavam o carro diante da praça central, onde aconteceria a inauguração de uma nova exposição cultural patrocinada pela vinícola. Estou, respondeu Beatriz, ajustando discretamente o vestido elegante, porém discreto. Vamos mostrar que não há nada a esconder. Quando atravessaram a praça de mãos dadas, sorrisos e olhares se voltaram para eles. Alguns cochichos inevitavelmente surgiram. Olha só, a noiva desaparecida voltou. E olha com ele. Será que tudo acabou bem? Beatriz manteve a cabeça erguida, respirando fundo, enquanto Rafael, ao seu lado, sentia o orgulho crescer. Ele sabia que, apesar das fofocas, o amor deles era mais forte que qualquer julgamento externo. Durante o evento, eles cumprimentaram autoridades locais, clientes da vinícola e moradores da cidade. Beatriz mostrou a elegância e segurança que conquistara nos anos fora de São Domingos, e Rafael apresentou o sucesso da vinícola como fruto não apenas de sua gestão, mas da parceria silenciosa que compartilhava com ela. Estou impressionado com sua transformação, Beatriz, comentou o Sr. Álvaro, um antigo cliente da vinícola. Você voltou mais forte e ainda mais admirável. Obrigada, respondeu ela, com um sorriso genuíno. Mas devo tudo ao Rafael. Sempre trabalhamos como equipe, mesmo quando eu estava longe. A reaproximação social trouxe outros desafios: olhares curiosos, perguntas indiscretas e comentários maldosos. Mas Beatriz e Rafael aprenderam a lidar com cada situação com graça, confiança e união. Cada sorriso trocado entre eles era uma pequena vitória sobre o passado doloroso. Quando a noite caiu e as luzes da praça iluminaram os rostos sorridentes dos moradores, Beatriz e Rafael caminharam juntos de volta para a vinícola. O peso do julgamento social havia diminuído, substituído por um sentimento crescente de pertencimento, amor e esperança. Ali, de mãos dadas, compreenderam que o verdadeiro recomeço não vinha apenas da reconciliação entre eles, mas também da coragem de enfrentar o mundo de frente, mostrando que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, fofoca ou mal-entendido. Marcelo Valente não estava disposto a perder Beatriz tão facilmente. Cada gesto público dela com Rafael, cada sorriso, cada olhar trocado, inflamava sua raiva e frustração. Ele sabia que precisava agir rapidamente se quisesse manter algum controle sobre a situação.
Em seu escritório, cercado por documentos e contratos, Marcelo traçava seu plano. Ele contratou jornalistas e influenciadores da cidade para espalhar rumores sobre a relação entre Beatriz e Rafael, insinuando que antigos problemas financeiros e familiares poderiam colocar tudo a perder. A intenção era clara: semear dúvida na mente de Beatriz e criar uma distância entre ela e Rafael. Enquanto isso, Beatriz e Rafael estavam em uma reunião estratégica para expandir a vinícola. Cada decisão que tomavam juntos mostrava que, apesar dos anos de separação, a sintonia entre eles nunca havia desaparecido. Mas a sombra de Marcelo pairava. Não podemos ignorar o que ele pode fazer, disse Beatriz preocupada. Ele ainda tem contatos e influência. E nós também, respondeu Rafael firme. Juntos, podemos enfrentar qualquer jogada dele. No dia seguinte, durante um evento beneficente, Marcelo colocou seu plano em ação. Um influenciador conhecido começou a fazer comentários nas redes sociais, questionando a integridade dos negócios de Rafael e insinuando que Beatriz estava apenas seguindo interesses financeiros. Beatriz sentiu a primeira pontada de preocupação, mas Rafael segurou sua mão, transmitindo calma e confiança. Não vamos deixar que isso nos abale, disse ele. A verdade está do nosso lado. Sempre esteve. Determinados a virar o jogo, eles decidiram agir publicamente, esclarecendo os rumores de forma elegante e firme. Em uma coletiva de imprensa organizada na vinícola, Beatriz falou com convicção. Cada decisão que tomei nos últimos anos foi guiada pelo amor, respeito e verdade. Nosso trabalho aqui é transparente, nosso amor é verdadeiro, e nada, nem ninguém pode apagar isso, Rafael completou, olhando nos olhos da amada. O que vemos aqui é fruto de dedicação, coragem e união. Tentativas de manipulação não têm efeito quando estamos juntos e de mãos dadas, com a verdade como aliada. Marcelo, observando à distância, percebeu que sua jogada havia falhado. O casal não apenas resistira à pressão, como fortalecera sua imagem e vínculo diante de todos. A tensão ainda não havia acabado, mas Beatriz e Rafael sabiam que, unidos, poderiam enfrentar qualquer desafio. E aquela vitória, embora pequena, era o prenúncio de que o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de prevalecer, mesmo diante das intrigas mais perigosas. O sol da manhã iluminava a vinícola, refletindo nas garrafas de vinho recém-rotuladas, enquanto Beatriz caminhava pelo pátio, observando o trabalho dos funcionários. Tudo parecia em perfeita ordem, mas o instinto dizia a ela que algo estava prestes a acontecer. E não estava enganada. Marcelo Valente, determinado a retomar o controle, decidiu aproximar-se pessoalmente. Ele apareceu na vinícola com desculpas, ensaiadas e um sorriso que tentava passar por cordialidade, mas que carregava o peso da ameaça silenciosa. Beatriz, precisamos conversar, disse ele com um tom que mesclava persuasão e desafio. Marcelo, respondeu Beatriz, mantendo a postura firme. Não há nada a conversar. Você já perdeu essa batalha. Ele se aproximou, ignorando a distância que ela mantinha, tentando intimidá-la com sua presença física e a lembrança de anos de influência sobre ela. Não subestime o que posso fazer. Ainda há muito que você não sabe, disse ele com voz baixa e carregada de ameaça. Rafael, que estava próximo, percebeu o perigo. Sem perder tempo, aproximou-se, segurando a mão de Beatriz com firmeza. Marcelo, sua hora acabou, disse ele, firme e sereno. Não vamos mais tolerar suas manipulações. Beatriz respirou fundo, sentindo a força que emanava da união deles. Cada passo que dei nos últimos anos foi pensando em proteger nossa vida, Marcelo, completou ela. E não vou permitir que nada ou ninguém nos afaste agora. Marcelo percebeu que a intimidação direta não funcionaria. A união deles era visível, sólida e inabalável. Cada gesto, cada palavra mostrava que o casal havia se fortalecido com os desafios passados e que agora, juntos,
poderiam enfrentar qualquer ameaça. Frustrado, Marcelo recuou, mas não sem lançar um último olhar de advertência. Ele sabia que não poderia vencer a determinação do amor verdadeiro, mas a presença dele ainda era uma sombra que pairava no horizonte, lembrando que nem todos os desafios haviam sido superados. Enquanto Marcelo se afastava, Beatriz e Rafael permaneceram lado a lado, sentindo que, embora perigos ainda pudessem surgir, a proximidade entre eles era agora uma fortaleza que ninguém poderia destruir. O casal sabia que o caminho até a felicidade plena ainda teria obstáculos, mas, unidos, estavam prontos para enfrentar cada um deles. A história de sacrifício, amor e superação estava apenas começando a florescer em sua plenitude. Após semanas de tensão e encontros estratégicos, Beatriz e Rafael finalmente sentiram que podiam respirar. Cada dia juntos, cada decisão, compartilhada sobre a vinícola, fortalecia não apenas os negócios, mas também o vínculo que os unia. O passado doloroso começava a se transformar em aprendizado. E a confiança entre eles florescia, como as videiras da propriedade Monteiro. "Sabe, Rafael", disse Beatriz, enquanto caminhavam pelo campo, sentindo o vento tocar seus rostos. "Eu nunca pensei que poderíamos chegar a este ponto. Depois de tudo, aqui estamos lado a lado, reconstruindo não só a nossa vida, mas também os nossos sonhos." Rafael sorriu, apertando sua mão com ternura. "E tudo que passamos só nos tornou mais fortes. Você não imagina o quanto esperei por este momento, Beatriz. Ter você comigo sem segredos, sem medo. É como respirar novamente depois de anos presos em silêncio." Eles se sentaram sob uma videira antiga, o sol poente iluminando o céu em tons de laranja e rosa. Beatriz apoiou a cabeça no ombro dele e Rafael passou o braço ao redor de sua cintura, sentindo a segurança de sua presença. "E agora?" perguntou ela, sorrindo levemente. "Vamos apenas viver esse amor ou planejar algo maior?" Rafael a olhou nos olhos, sério, mas com brilho de alegria. "Vamos construir algo maior, mas sempre juntos, sem pressa, sem pressão. Primeiro, nós dois. Depois, o mundo." A confiança que havia sido abalada pelo passado começava a se solidificar. Cada gesto, cada toque, cada palavra compartilhada era um passo rumo a um futuro que ambos haviam sonhado, mas que parecia ainda mais real agora. Enquanto o vento soprava, entre as folhas, trazendo o aroma das uvas maduras, Beatriz percebeu que a vida finalmente estava começando a sorrir para eles. E Rafael, observando o horizonte, sentiu que o amor verdadeiro, aquele que resistia ao tempo, à distância e às mentiras, finalmente se concretizava. A reconstrução não era apenas emocional, mas também prática. Eles começaram a planejar a expansão da vinícola, novos projetos sociais e até mesmo eventos que uniriam a comunidade à história de superação que haviam vivido. Cada passo era calculado, mas também carregava a espontaneidade do amor que florescia a cada dia. E naquele instante, sob o céu dourado da tarde, Beatriz e Rafael souberam que o pior havia ficado para trás e que juntos não havia obstáculo grande demais para vencer. A paz conquistada por Beatriz e Rafael parecia sólida, mas o passado tinha a estranha habilidade de reaparecer nos momentos mais inesperados. Uma tarde, enquanto revisavam contratos de expansão da vinícola, um envelope elegante chegou pelo correio, sem remetente, apenas com um selo antigo que Beatriz reconheceu de imediato. Era da pessoa que a havia chantageado anos atrás. O coração de Beatriz acelerou. Cada lembrança daquela noite sombria voltou à tona. O medo, a decisão de fugir, o sacrifício feito por Rafael. Ela respirou fundo e mostrou o envelope a Rafael, tentando manter a calma. "Precisamos ver o que é", disse ele, a voz firme, mas carregada de preocupação. Mas juntos, como sempre.
Dentro do envelope havia uma carta e algumas fotos antigas, que mostravam detalhes de negócios e acordos obscuros envolvendo parceiros antigos da vinícola. Nada que comprometesse Rafael, mas o suficiente para revelar que certas pessoas do passado ainda guardavam segredos que poderiam interferir nos planos do casal. Eles ainda estão por aí e querem algo, disse Beatriz, analisando cada detalhe. Não sabemos se é vingança ou interesse financeiro. Rafael segurou sua mão com firmeza. Então não vamos dar a eles a chance. Tudo o que conquistamos até agora está protegido, e eu não vou permitir que o passado destrua nosso presente ou nosso futuro. Decidiram então investigar discretamente os sinais do passado. Cada reunião, cada contato com antigos parceiros e funcionários foi feito de forma estratégica, sem alarde, para evitar expor a vinícola a riscos desnecessários. A tensão aumentava, mas também reforçava a união deles. Beatriz e Rafael percebiam que poderiam enfrentar qualquer ameaça quando estavam lado a lado. Ao mesmo tempo, a experiência do passado trouxe aprendizado. Eles começaram a reforçar contratos, reorganizar a administração da vinícola e preparar planos de contingência. Cada ação, embora profissional, era também simbólica, a prova de que não seriam mais vítimas do medo ou da manipulação, e assim, entre memórias, dolorosas e estratégias para o futuro, Beatriz e Rafael descobriram que o passado, por mais ameaçador que parecesse, também poderia servir como força. Cada obstáculo enfrentado fortalecia o amor, a confiança e a certeza de que juntos poderiam superar qualquer sombra que tentasse apagar a luz que haviam conquistado. O que parecia uma aproximação do perigo, na verdade, tornou-se um lembrete poderoso. Nada poderia separar dois corações que escolheram lutar juntos. O telefone tocou no final da tarde, interrompendo o silêncio confortável do escritório da vinícola. Beatriz atendeu, e sua expressão mudou instantaneamente. A voz do outro lado era familiar, mas carregava urgência e tensão. Beatriz, você precisa vir imediatamente, disse o homem quase sem fôlego. Há uma situação envolvendo a vinícola e Rafael. O coração dela disparou. Sem pensar, alertou Rafael, e juntos partiram em direção ao local indicado. Ao chegarem, encontraram uma cena que abalaria até os mais fortes. Um antigo fornecedor, parceiro da vinícola, estava envolvido em um litígio legal que ameaçava congelar parte dos bens e investimentos da família Monteiro. O problema poderia custar milhões e colocar em risco todo o planejamento que estavam realizando. Isso não pode estar acontecendo agora, disse Beatriz, tentando manter a calma. Precisamos de uma solução rápida. Rafael a olhou, percebendo a intensidade do momento, e disse com firmeza: Vamos resolver juntos. Sempre fizemos isso, e não vai ser diferente agora. Tomada pela adrenalina e pela responsabilidade, Beatriz tomou a decisão mais ousada: enfrentar diretamente o fornecedor e negociar pessoalmente, arriscando-se a confrontos legais e financeiros, que poderiam ser desgastantes, mas essenciais para proteger tudo que haviam construído. Rafael a acompanhou, lado a lado, mostrando que confiava plenamente em sua coragem e habilidade. A reunião foi intensa. Argumentos precisos, provas documentais e a firmeza de Beatriz e Rafael fizeram com que o fornecedor percebesse que qualquer tentativa de manipulação ou chantagem seria inútil. Cada palavra de Beatriz transmitia confiança, inteligência e autoridade. Rafael, por sua vez, complementava com estratégia e presença, formando um duo imbatível. Ao final do encontro, a situação foi resolvida favoravelmente. O fornecedor aceitou renegociar os contratos de forma justa, garantindo que a vinícola permanecesse protegida e os investimentos intactos. Beatriz e Rafael saíram do prédio exaustos, mas com um sorriso triunfante. Conseguimos, disse Beatriz, respirando fundo, juntos, mais uma vez. Rafael a puxou para um abraço firme. É verdade. Cada desafio que enfrentamos só nos torna mais fortes.
E agora sei que não há nada que possa nos separar. A decisão de enfrentar o problema de frente não só salvou a vinícola, mas também consolidou a confiança entre eles. Beatriz e Rafael perceberam que, mesmo diante de desafios inesperados, a união e a coragem eram armas poderosas, capazes de transformar qualquer obstáculo em vitória. O futuro parecia mais sólido do que nunca, e cada passo que davam juntos os aproximava de um final feliz que, finalmente, estava ao alcance das mãos. O clima em São Domingos estava diferente. Sussurros, rumores e olhares curiosos acompanhavam cada passo de Beatriz e Rafael. Mas desta vez, eles estavam prontos para mudar tudo. Era hora de revelar a verdade para todos. Em um grande evento beneficente, organizado na vinícola, Beatriz subiu ao palco com Rafael ao seu lado. O salão estava lotado. Amigos, familiares, parceiros de negócios e moradores da cidade esperavam ansiosos, sem saber exatamente o que estava prestes a acontecer. Boa noite a todos, começou Beatriz com a voz firme, mas carregada de emoção. Sei que muitos de vocês têm dúvidas, lembranças e boatos sobre o que aconteceu nos últimos anos, mas hoje quero esclarecer tudo. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu não desapareci por outro homem. Eu não traí. Tudo o que fiz foi para proteger Rafael, sua família e a vinícola. Cada decisão, cada passo, foi um sacrifício feito por amor e pela esperança de um futuro melhor. Rafael segurou sua mão e completou. Beatriz fez escolhas difíceis para nos proteger, e hoje posso dizer com toda certeza que o amor dela nunca me abandonou. Cada gesto dela, mesmo na distância, foi prova de um amor verdadeiro, mais forte do que qualquer obstáculo. O público, silencioso, começou a compreender a verdadeira história. Sorrisos, lágrimas e aplausos surgiram aos poucos, enquanto o casal compartilhava detalhes sobre o passado. As ameaças de chantagem, a fuga, os anos de reconstrução e a coragem que ambos tiveram para enfrentar os desafios. Entre os presentes, antigos amigos e familiares se aproximaram emocionados para abraçar Beatriz e Rafael. O respeito e a admiração substituíram os sussurros e os olhares desconfiados. A verdade, finalmente revelada, dissipou os rumores e restaurou a reputação do casal. Beatriz olhou para Rafael emocionada. Agora tudo está claro. Podemos seguir em frente, sem sombras do passado nos assombrando. Rafael sorriu, apertando sua mão com ternura. Juntos, sempre. O passado nos fortaleceu, mas o futuro é nosso. Naquele instante, a cidade inteira percebeu que a história de amor que presenciaram era mais do que romance. Era uma narrativa de coragem, sacrifício e superação. E Beatriz e Rafael, lado a lado, finalmente podiam respirar a liberdade de viver seu amor plenamente, sem segredos, sem medo, apenas com a certeza de que haviam conquistado tudo que realmente importava. Com a verdade revelada e a confiança restaurada, Beatriz e Rafael sentiram que era o momento de construir o futuro que sempre sonharam, sem sombras do passado. Cada decisão que tomavam agora tinha a leveza da liberdade e a segurança do amor que os unia. Rafael, eu quero que tudo seja perfeito, disse Beatriz, sorrindo enquanto revisavam os planos para a expansão da vinícola e a reforma da antiga casa da família Monteiro. Não apenas os negócios, quero que nossa vida juntos seja assim, equilibrada, feliz e com espaço para tudo que sonhamos. Rafael sorriu, apertando sua mão. E será, Beatriz, cada passo que damos juntos é uma construção do nosso futuro. Agora, podemos planejar sem medo, sem pressa, com cada detalhe refletindo o que realmente somos. Decidiram começar pelos pequenos prazeres. Um jantar romântico no jardim da vinícola. Visitas aos antigos amigos e familiares para fortalecer laços. E até mesmo uma pequena viagem para celebrar a reconciliação e a liberdade de viver plenamente o amor.
Enquanto caminhavam pelo campo, observando as vinhas ao entardecer, Beatriz sentiu uma emoção profunda. Sabe, Rafael, parece que finalmente podemos respirar. Cada obstáculo que enfrentamos, cada medo, nos trouxe até aqui. E agora, nada pode nos separar. Rafael a puxou para um abraço, envolvendo-a com ternura e segurança. É verdade. Tudo que passamos nos tornou mais fortes, e agora podemos viver cada dia com alegria, confiança e amor. O que mais importa é que estamos juntos. E isso é o suficiente para qualquer desafio. Os preparativos também incluíam uma celebração simbólica, um evento para marcar a união definitiva do casal, reunindo amigos, familiares e a cidade que finalmente entendia toda a história. Cada detalhe era pensado com carinho, refletindo a trajetória deles, das dificuldades ao reencontro, do sacrifício ao amor verdadeiro. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados, Beatriz e Rafael caminharam, lado a lado, sentindo que cada obstáculo superado os aproximava ainda mais. O passado, embora marcado por desafios, agora era apenas uma lembrança que fortalecia a confiança mútua e o amor que, enfim, poderia florescer sem medo. O dia amanheceu, claro e sereno em São Domingos, como se a natureza celebrasse a felicidade de Beatriz e Rafael. O jardim da vinícola estava transformado em um cenário de sonho. Flores cuidadosamente arranjadas, luzes delicadas e mesas elegantemente decoradas para a festa que reuniria familiares, amigos e toda a comunidade. Beatriz olhou-se no espelho, uma última vez vestida com um elegante vestido que combinava simplicidade e sofisticação. Cada detalhe lembrava a jornada que a trouxe até ali. A coragem, os sacrifícios, a reconciliação com Rafael. Seu coração batia acelerado, mas não havia medo, apenas alegria e expectativa. Rafael, ao lado de seus familiares, observava cada movimento, sentindo a emoção crescer. Havia esperado por esse momento durante anos, e agora, finalmente, poderia declarar seu amor sem restrições, sem sombras do passado. Quando Beatriz apareceu, caminhando lentamente pelo corredor florido, todos os olhares se voltaram para ela. Rafael não conseguiu conter a emoção, sorrindo de forma intensa e apaixonada. Ela caminhava com segurança, cada passo simbolizando a superação de desafios e o reencontro com o amor verdadeiro. Beatriz, disse Rafael, a voz embargada pela emoção. Cada momento que vivemos, cada obstáculo, nos trouxe até aqui. Hoje prometo que estarei sempre ao seu lado para rir, chorar e enfrentar qualquer desafio. Rafael, respondeu Beatriz, olhos brilhando. Eu escolho você, hoje e para sempre. Cada sacrifício, cada decisão do passado, me trouxe até você. E agora sei que nada nem ninguém poderá separar nosso amor. Ao trocar os votos, lágrimas de alegria rolaram pelo rosto de familiares e amigos. O casal selou a união com um beijo, longo e cheio de emoção, e aplausos ecoaram pelo jardim da vinícola. A felicidade era palpável, e cada detalhe refletia o triunfo do amor sobre os obstáculos, a coragem sobre o medo e a verdade sobre as mentiras do passado. A festa seguiu com música, risos e celebração. Beatriz e Rafael dançaram juntos, abraçados, sentindo que cada desafio enfrentado os fortaleceu e os aproximou ainda mais. A cidade inteira celebrava não apenas uma união, mas uma história de superação, coragem e amor verdadeiro. Naquele instante, sob o céu estrelado de São Domingos, Beatriz e Rafael entenderam que finalmente haviam alcançado o ápice da felicidade. O amor pleno, construído com paciência, confiança e coragem, pronto para florescer em todos os dias que ainda viriam. E assim, a noiva que desapareceu no passado encontrou seu caminho de volta ao coração de quem sempre amou e juntos escreveram o capítulo mais belo de suas vidas,
Um final feliz que refletia não apenas romance, mas a vitória do amor verdadeiro sobre todas as adversidades.